Também tem um aspecto, Joana, que a gente observa, é como se a parte dos pais, uma parte dos pais, olhasse a internet como um vilão, não é? Exato. Nem tanto ao céu, nem Nem tanto tanto ao inferno, né? ao mar. Então, assim, a questão é a dosagem da coisa, né? Exato. E a fiscalização que você está colocando como importante. Mas você fez o registro de 3 pontos essenciais: uso excessivo, uso precoce e uso problemático. Mas como o pai vai identificar, por exemplo, o uso excessivo? O uso excessivo, qual é a quantidade de horas que seria indicado, por exemplo, para uma criança que tem, sei lá, 5, 6 anos de idade? Já pode usar o aparelho celular? Não deve usar? Vamos E lá. se for utilizar, quanto tempo pode se utilizar? Eu uso como referência três entidades que têm pesquisado, que têm estudado a respeito disso, né? A Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eles recomendam, na verdade, eles não recomendam nenhum dos três. É, eu iria um pouco mais além, que tem também a Sociedade de Pediatria do Reino Unido. No Reino Unido, eles não têm idade mínima para uso de celular, ou seja, criança não acessa celular, né, segundo os estudos. Segundo a Academia Brasileira de Pediatria, a americana e a Organização Mundial de Saúde, crianças de 0 a 2 anos não devem ter acesso a nenhum tipo de eletrônico de forma indiscriminada. Né? Então, assim, os prejuízos que esse uso pode trazer para crianças de 0 a 2 anos, o ideal seria que ela não fosse submetida a esse acesso. Crianças de 2 a 4 anos, o uso deveria ser de 1 hora por dia no máximo. De 2 a 4 anos. De 2 a 5, Ou 2 a desculpe. 5 Isso. anos. 4 horas no máximo. 4 horas. Não, 1 hora por dia. 1 hora por dia. Isso. 5 anos, né? Acima de 5 anos, mais de 5 anos, esse uso poderia ser aumentado para 2 horas dia. Né? Então, as recomendações das instituições que estudam infância, que estudam desenvolvimento humano, especialmente nessa fase, o ideal seria que o uso fosse dessa forma, equilibrado desse manejo. Bom, e com relação ao uso precoce? Então, esse uso precoce seria fora desses Da dados janela de de 2, 2 né? anos, né? Porque de 0 a 2 não é recomendado de hipótese alguma. E aí o uso seria acima de 2 anos de idade. E como o pai e a mãe, os pais, os responsáveis, os avós, enfim, identificam que aquele uso daquele aparelho está gerando problema, o uso problemático que você citou? Então, quando o uso se torna um problema, vale uma reflexão bem, bem importante, né? A recomendação, me permita só fazer um parêntese aqui. As crianças e adolescentes de hoje, eles vivem uma geração que a gente chama de smart, né? Então, eles têm acesso involuntariamente a tecnologias, a celular, computador e etc., porque isso faz parte da nossa vida atual. Nesse processo, a gente vive um efeito de imediatismo, né? Então, assim, no celular tudo é muito rápido. A internet nos oportuniza isso, né? A gente Sim, está acontecendo a guerra na Ucrânia, você está sabendo o bombardeio que está ao acontecendo vivo, em né? loco, né? A internet, essa disseminação de informação nos possibilita e faz com que a gente seja incitado a viver esse imediatismo, né? Então, assim, há alguns anos atrás, a gente não fazia um trabalho de escola, a gente não apagava para ninguém ver, a gente passava corretivo. Ali todo mundo sabia que tinha sido um erro, né? Fosse um erro de ortografia, enfim, qualquer que fosse o erro. Hoje a gente apaga os nossos erros. Então, a gente manda uma mensagem errada no WhatsApp, a gente tem a possibilidade de apagar. A gente posta uma coisa errada na internet, a gente tem possibilidade de apagar. A gente traz
sei lá, faz qualquer coisa, digita uma coisa errada, a gente apaga. Então, hoje a gente lida com os nossos problemas e com as nossas dificuldades e com os nossos erros, principalmente, apagando, aniquilando aquele erro, né? A gente não tem a possibilidade, e o imediatismo trouxe isso para a gente, a impossibilidade de refletir, né, sobre o que a gente fez. Porque a gente apaga, some, tá tudo certo, a gente não tem que explicar mais nada. Naquele momento que você percebeu que aquilo que você colocou não era o adequado, numa leitura rápida que você faz, você apaga. Apaga. E depois não dá nem chance de refletir sobre aquilo que você fez. Né? Acabou, né? E isso, quando a gente amplia um pouco mais essa visão, isso na verdade se transcreve para vários outros aspectos da nossa vida. Eu trago isso como uma metáfora, mas assim, isso ampliado pode nos trazer consequências para as nossas relações interpessoais, né? Então a gente lida com uma geração que não sabe lidar com isso, né? Então é intolerante a uma frustração, porque não tem que ser perfeito o tempo todo, tem que estar tudo certo o tempo todo, porque isso é o que está se dizendo o mundo à nossa volta. Quando a gente pensa no uso problemático da tecnologia, a gente pensa em pessoas e crianças e adolescentes e adultos também até, né, que a gente não tem mais condição, a gente não tem mais oportunidade de lidar com o que a gente não controla, né? E muitas vezes os pais cuidadores se colocam no lugar de não permitir que crianças e adolescentes passem por situações de frustração, de angústia, né, de raiva, de tédio. Então, assim, tem que ser pessoas... O próprio uso indiscriminado do celular faz com que a gente fique ativo o tempo todo, né? Tem informação o tempo todo para consumir, tem jogos novos o tempo todo. Me permita, Joana, eu interromper, tem gente que, por exemplo, está dormindo, vai ao banheiro de madrugada e pega o celular. Eu não estou falando aqui condenando a vida de ninguém, não. Sim. Assim, porque é uma forma de mudança de hábito, né? Você está tão apegado às informações que você vai ao banheiro no seu sono, ali para responder a necessidade fisiológica, mas você abre o celular, tem gente que abre o celular para ver, chegou uma mensagem, o que aconteceu, né? Enfim, a imediatidade da informação. E eu estou entendendo o que você está dizendo, porque é difícil a gente fazer uma análise específica desse caso do garoto pelo acontecido. Mas a gente supõe que ali já havia uma relação conflituosa, imagina-se, e essa história do apagar, talvez a análise que ele tenha feito ali da família, disse, eu vou apagar isso daqui. Porque eu não quero esse problema para mim, eu não quero isso, né? A virtualização da vida que o delegado cita na matéria, né? Ele chama atenção para isso, utilizando esse termo, virtualização da vida. Que como se a vida dos pais dele também fosse uma vida virtual, que ele poderia apagar. A gente pode fazer uma análise também nesse aspecto, né, Joana? Esse ponto que você traz é uma hipótese, né? Claro. Mas é muito importante a gente também trazer essa reflexão dessa questão da virtualização, porque o acesso à internet possibilita às crianças e adolescentes linguagens diferentes, forma de se relacionar diferente, né? Do presencial, do pessoal. Então, na adolescência, especialmente, o adolescente ele busca um lugar onde ele pode se enquadrar, onde ele se sente confortável, onde há uma busca de desconstrução de uma identidade, uma construção de uma nova identidade. Isso acontece muito na adolescência. Então, na internet, para as crianças e adolescentes que não têm uso de fiscalização, isso pode se tornar um abismo, né? Porque, assim, eu não sei com quem ele está falando, eu não sei o que ele está acessando, não sei o tipo de conteúdo, e aí se torna um uso problemático. Quem sabe até que se não houve motivação de terceiros, e ele não tenha exposto isso, né? A gente não sabe, né? Por isso é muito delicado falar sobre o que aconteceu, a partir de um ponto de vista de análise, né? A gente levanta a hipótese, a gente conversa sobre o uso e a problematização do que ele, enfim, ele teria dito que motivou a situação de crime, né? Mas a gente não tem certeza do que